Antes mesmo de se aposentar, Felipe Luiz já era tratado como um futuro e promissor treinador, muito por conta da sua inteligência dentro de campo e a facilidade de falar sobre o jogo fora das quatro linhas. Depois de uma passagem muito decepcionante de Tite pela equipe do Flamengo, Felipe Luiz, que vinha de bons trabalhos nas categorias de base, assume a equipe principal e desde então foram 26 jogos, 19 vitórias, 6 empates e apenas uma derrota. 81% de aproveitamento e uma marca incrível de 58 gols marcados, ou seja, uma média de 2,23 gols por jogo. Além disso, o treinador já acumula conquistas, principalmente a Copa do Brasil, em cima de Corinthians e Atlético Mineiro, a Supercopa em cima do Botafogo e o Campeonato Carioca, que o Flamengo foi extremamente superior. A partir daí, surge a dúvida: por que tão difícil enfrentar essa equipe do Flamengo? O que o Felipe Luiz está fazendo em tão pouco tempo que garante que a equipe chegue no patamar tão alto? Bom, sobre isso, vamos falar especificamente sobre a construção da equipe do Flamengo, começando pela saída de bola, a primeira fase de construção. Nesse momento, o Flamengo se estrutura num 4-2, porém com a participação ativa do goleiro Rossi, que vem demonstrando muita capacidade com bola. Nesse contexto, são duas as principais dinâmicas da equipe do Flamengo. A primeira é a ideia de atrair para libertar, e a segunda é a ideia de dinâmica de terceiro homem, ou seja, utilizar de triangulações para encontrar homem livre e também encontrar a vantagem, aproveitando os saltos de pressão do adversário e também a falta de encaixe. Uma equipe que sofreu bastante com essas ideias de atrair para libertar e gerar dinâmica de terceiro homem foi a equipe do Vasco na semifinal do Campeonato Carioca. Bom, vamos supor que sua equipe consegue neutralizar todas as opções curtas do Flamengo e lidar com essa dinâmica. Aí surgem outras possibilidades. Uma delas é a utilização de passe longo direto nos laterais, principalmente o Wesley, e a outra é a busca pelo atacante. Normalmente, anteriormente era o Bruno Henrique, porém acabou sentindo a posterior da coxa e o Plata vem sendo utilizado na posição. Mas o fato de utilizar o centroavante no passe longo permite, por exemplo, atrações de jogadores da última linha, gerando espaço para ruptura nas costas, como do próprio Plata, e dos próprios laterais, a depender da altura onde eles estão no campo. Pois bem, já explicada a primeira fase de construção, vamos supor que a sua equipe consegue marcar de maneira perfeita, fazendo com que o Flamengo só tenha impacto em fases mais avançadas, como na segunda fase de construção, por exemplo. Nesse momento, tem alguns conceitos que são muito importantes e que já exemplificam bem por que o Felipe Luiz está tão acima das outras equipes no futebol brasileiro. Pelo fato de conter jogadores com muita qualidade com a bola no pé, Felipe Luiz pode utilizar de uma ideia que também é muito utilizada na Europa, que é simplesmente você ter poucos jogadores no começo da construção para você ter mais jogadores, principalmente ocupando o entrelinhas do adversário. Ou seja, você pode construir, por exemplo, somente com Léo Pereira, De La Cruz, Ortiz e Pulgar, enquanto os outros jogadores estão mais próximos da última linha e consequentemente mais próximos da área também. Nesse contexto existem muitas dinâmicas utilizando os zagueiros e os volantes, principalmente a variação constante na movimentação e alturas dos mesmos, conduções dos dois zagueiros e também a presença da saída de três, onde um dos volantes normalmente faz esse papel, independente de ser entre os zagueiros ou ocupando a parte mais lateral do campo, gerando mais espaço também para o zagueiro lá do posto conduzir. Bom, por conta dessa quantidade de dinâmicas, obviamente fica muito complicado de pressionar os zagueiros e volantes da equipe do Flamengo. Com isso, outros espaços são gerados para a equipe flamenguista aproveitar. O principal delas é o espaço no entrelinhas. O Flamengo normalmente utiliza o Wesley, bem aberto em amplitude, e do outro lado, um dos extremos, Luiz Araújo ou Plata jogando de pé aberto. Nesse contexto, o entrelinhas acaba sendo preenchido em média por três atletas: Gerson, Arrascaeta e o atacante, que normalmente é o Bruno Henrique. Nesse contexto, você tem uma situação de superioridade numérica em cima da última linha e também da linha dos médios, a depender do movimento de apoio desses jogadores de frente. Como você também tem dois jogadores construindo, Pulgar e De La Cruz, você tem a chance também de atrair um dos volantes, gerando ainda mais espaço por dentro para o Bruno Henrique ou para o Gerson, ou para o próprio Arrascaeta aproveitar do espaço no entrelinha. Quando esse passe entra no entrelinhas, naturalmente os jogadores rompem nas costas da linha e com isso você pode ter ocasiões claras de gol. Outra dinâmica possível através disso é o fato
da última linha fechar os espaços para o passe não entrar nas costas, porém libertar muito espaço para os extremos ou laterais. E aí você tem situações de cruzamento com a área extremamente pesada, em média de 3 a 4 jogadores pesando a região do funil. Ou seja, o Flamengo constrói muito dependendo da ideia de cobertor curto. Se o meu adversário fecha bastante o corredor central, eu vou utilizar dos meus laterais para entrar no último terço com mais qualidade. Se a equipe adversária está marcando de maneira mais espaçada, eu vou encontrar um entrelinhas e com isso vou explorar também as costas da última linha. Com isso surge outra dúvida. Se a gente já conhece a estrutura do Flamengo, já consegue ter essa análise, por que dá tão certo no Brasil? O primeiro ponto é que a maioria das equipes brasileiras tem saltos de pressão descoordenados, principalmente em bloco alto. O Vasco foi um grande exemplo disso, onde os jogadores da linha do meio de campo saltavam pressão, porém permitiam muito homem livre nas costas, caindo facilmente naquela ideia de atrair para libertar. Outra coisa que a equipe do Flamengo consegue sobressair é o fato da maioria das equipes do Brasil marcarem prioritariamente individual por setor. Isso não quer dizer que a marcação individual por setor é ruim, não, de forma alguma. Porém, quando você se depara com essa estrutura do Flamengo, o fato dos volantes realizarem encaixes nos volantes de jogadores do Flamengo gera ainda mais espaço no entrelinhas. Outra vulnerabilidade que é muito comum é o fato das equipes utilizarem mais sistemas em linhas, como o 4-4-2, que é muitíssimo utilizado ainda no Brasil nos momentos defensivos. Nesse contexto, obviamente, por ser um sistema em linhas, você acaba tendo mais vulnerabilidade no entrelinhas, como já comentamos isso em outros conteúdos, como por exemplo no conteúdo do 4-2-3-1. Agora, uma tática que poderia dar muito certo contra a equipe do Flamengo é a utilização de linha de 5. Por quê? Porque na linha de 5 você consegue igualar numericamente no corredor central e você garante 2 alas para saltar no ponta e no lateral da equipe do Flamengo. Desse modo, você acaba tendo um pouco mais de tranquilidade para defender esses espaços. Porém, é fato que quase ninguém no Brasil utiliza um sistema com linha de 5, ou pelo menos faz o volante baixar entre os zagueiros só para ficar um pouco mais seguro para esse tipo de situação. E com isso, obviamente, você fica em inferioridade numérica na última linha, permitindo assim uma margem de erro muito menor dos seus zagueiros e, consequentemente, mais espaços, principalmente em amplitude. Se você quer dominar a análise tática e ter uma visão mais profunda sobre o futebol, o Explorando o Jogo da LabFoot é o seu lugar. Um curso online e completo que vai te ensinar a analisar jogos, jogadores e times com a visão profissional e profunda. E o melhor, inscritos no canal Centro do Jogo tem 20% de desconto. Então já entra no primeiro link na descrição, faça sua matrícula, porque essa promoção é por tempo limitadíssimo.